E é isso aí, pessoal. Uma boa noite de quarta-feira para vocês. Que bom que você já está aí do outro lado da telinha. Começa agora, entra ao vivo em mais uma edição desta programação Pacificador na tua telinha do celular, no Facebook ao vivo. Nessa quarta-feira, nessa noite nós vamos falar sobre um assunto bem legal. Eu quero falar sobre eu, Robson Freitas, eu mesmo e Jesus. Esse é o tema do Pacificador de hoje. Eu sei que você que é mais das antigas, mais da minha idade, já deve ter assistido filmes do Jim Carrey, né? Aquele ícone da comédia brasileira. E um dos filmes do Jim Carrey, inclusive, é esse filme que o tema é muito parecido com o tema que eu fiz hoje, que é Eu Mesmo e Irene, né? O filme muito icônico, muito engraçado também. E eu lembro que as primeiras vezes que eu li os textos que eu vou ler hoje, eu conciliei a minha vida a esse tema, é o nome desse filme. Por quê? Porque se você prestar atenção e aprender um pouquinho e entender, na sua vida você não vive sozinho não, hein? Por mais que seja só você no ambiente. Aonde você estiver, tem você e tem você mesmo. E nós vamos aprender hoje quem é o você mesmo, quem é o você e onde que Jesus entra aí nessa história, né? Eu mesmo e Jesus. Então, eu quero trazer um texto bem legal hoje. Queria que você que tivesse aí marcasse para que você venha ler esse livro, quem sabe inteiro, num dia que você quiser meditar aí na palavra. Aquele dia que você tira para leitura, leia o livro de Efésios e leia também o livro de Gálatas. Nós falamos sobre Efésios quarta-feira passada e hoje eu quero falar um pouquinho sobre Gálatas 5. Famoso capítulo de Gálatas, Gálatas 5, que diz assim: quero dizer a vocês, eu vou ler alguns textos, então eu vou um por um, tá, gente? Vou um por um para nós não termos que ler todos e ler novamente. Gálatas 5,16 diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Nesse primeiro versículo nós entendemos e conseguimos visualizar o tema do que nós vamos falar hoje. Eu mesmo e Jesus. Quero dizer a vocês o seguinte: deixe que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. Vocês, no caso, você. E não obedeça os desejos do quê? Da natureza humana. A natureza humana é o nosso eu mesmo. Por quê? Porque a natureza humana está dentro de você. Você é um ser humano, você não é um alienígena. Você não é um extraterrestre. Então dentro de você tem a tua natureza humana dentro de você e também dentro do seu coração, Jesus Cristo, através do Espírito Santo. Primeiramente, só para ficar bem claro o tema de hoje. Mas aqui Paulo, aos Gálatas, o apóstolo Paulo, mais uma vez nós falando de Paulo, né? Ele traz um texto muito legal e já começa com um conselho. Eu quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês. A nossa vida, nesse texto, ela é comparada a um veículo, que realmente tem alguém ali atrás do volante, levando e dirigindo essa vida, esse veículo, para o caminho certo, para o lugar certo, para a hora certa, para onde realmente nós precisamos estar, nos momentos que devemos estar. Um conselho que esse texto diz para mim e para você é o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam os desejos da natureza humana. Primeiro conselho: se você não sabe o que fazer, se você não sabe aonde ir, se você não sabe se a decisão que você vai tomar é a decisão correta, deixe que o Espírito de Deus dirija a sua decisão, dirija a sua vida. Esse é o primeiro conselho desse texto que eu posso trazer para você. Segundo, porque a nossa natureza humana, o nosso eu mesmo, o que ela quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Olha que texto polêmico. Pelo que eu percebo aqui, e ficou muito fácil de entender, o eu mesmo está dentro de mim.
A minha vontade natural, a natureza humana que habita em mim, está dentro do meu coração. Se você tinha até hoje essa dúvida, a partir de hoje você não vai ter mais dúvida. Que dúvida é essa? O que eu quero fazer agrada a Deus? Na maioria das vezes, não. Porque a maioria das coisas que você quer não é você que quer, é o seu eu mesmo que quer. É a sua natureza humana gritando no seu ouvido interior, pedindo alguma coisa para você. Porque a nossa natureza humana, o que ela quer é contra o que o espírito quer. E o que o espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Em resumo, o texto diz: os dois são inimigos. E por isso você não pode fazer o que você quer. Robson, mas por que a importância de saber disso? Por causa da direção da vida, por causa da direção que você anda tomando da sua vida, por causa da direção que eu ando tomando da minha vida e como nós estamos decidindo e para onde nós estamos indo. Você pode literalmente escolher seguir o caminho correto através da ajuda do Espírito Santo de Deus, ou literalmente deixar isso para trás. Que eu vou ficar ouvindo Deus, lendo a Bíblia. Não, eu sei da minha vida, que ficar perdendo meu tempo indo em missa, indo em culto, célula, eu não. Eu sei o que eu faço da minha vida. Tudo bem. Nesse momento, quem está falando para você isso é a sua natureza humana. E você tem o direito de fazer o que sua natureza humana faz também. Não tem problema. Só que tem um detalhe. Saiba que o que a tua natureza humana quer, Deus não quer. Aí se você não se incomoda com isso, aí tudo bem. Agora eu duvido que lá no fundo do seu coração não haja um pequeno conflito de ideias. Ou um pequeno incômodo. Peraí. Eu não vou para a igreja, eu não acredito muito em Deus, eu não dou bola para isso, para aquilo, não leio a Bíblia, não sigo esse rumo de vida. Mas, através disso, será que Deus se agrada do que eu faço? Eu só dou ouvidos à minha vontade, à minha natureza. O versículo diz: a tua natureza, o que ela quer é contra o que o Espírito de Deus quer. E o que o Espírito de Deus quer é contra o que a sua natureza quer. Os dois são inimigos. Aí eu te jogo uma condição. Ou você escolhe ser amigo do Espírito Santo de Deus, ou ser seu inimigo. Você entende a seriedade disso? Os dois são inimigos. Natureza humana, inimiga do Espírito Santo. E olha o que é legal, hein? Como é difícil isso. E por isso, já que a tua natureza humana é inimiga do teu espírito, o versículo termina dizendo: por isso, vocês não podem fazer o que vocês querem. O nosso eu mesmo, que é a nossa natureza humana, não quer coisas corretas. Robson, mas agora eu fiquei curioso. Por que Deus fala que eu não posso fazer o que eu quero? Eu já vou contar para você. Calma que nos próximos versículos nós vamos descobrir o porquê que Deus... Por que o Espírito é inimigo da nossa natureza humana? Calma, vamos lá. 18. Porém, se é o Espírito de Deus que guia você, então você não está debaixo da lei. Opa! Aqui já tem um mistério, um mistériozinho para a gente descobrir. Eu amo esse se da palavra, porque a Bíblia deixa bem claro o nosso livre-arbítrio, a nossa livre escolha. Se o Espírito de Deus que guia você, que é o que guia vocês, vocês não estão debaixo da lei. Que lei é essa? As pessoas acham que é a lei da igreja. Eu sou católico, eu não posso fazer isso. Eu sou adventista, eu não posso fazer isso. Eu sou evangélico, eu não posso fazer isso. Não. O que esse versículo está se referindo é o seguinte: se é o Espírito de Deus que guia você através de Jesus Cristo através do Espírito Santo de Deus, você não está debaixo da lei. Que lei é essa? A lei do pecado. O que a nossa natureza humana quer é pecar. O que a nossa carne quer é se alimentar. Porém, a nossa carne, a nossa natureza humana é inimiga do Espírito. Então, o que uma quer, o outro não quer. Aí, então, se você escolher fazer o que a tua natureza humana pede, solicita, anseia, grita, esbraveja, você está escolhendo ser inimigo de Deus. E esse é o problema que eu estou trazendo hoje nessa reflexão rápida e objetiva. Nós não queremos ser inimigos de Deus, de maneira alguma.
19. As coisas que a natureza... Ó, entenda aí. Pera aí, mas como assim? Então o versículo... Como que é o versículo lá que você leu? Diz que é inimigo. O que a nossa natureza humana quer, o espírito não quer. O que o espírito quer, a natureza não quer. Os dois são o quê? Inimigos. E por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Não podem. Não devem. As pessoas não entendem os versículos. As pessoas pegam os versículos que lhe convêm. Os versículos que lhe confrontam são esquecidos. Esse daqui, se saísse numa caixinha de promessa, dava um nó na cabeça das pessoas. Porque a nossa natureza humana quer, o espírito não quer. O que o espírito quer, a natureza humana não quer. Os dois são inimigos. E por isso vocês não podem, não devem. Não devem é um conselho, sabe? Eu estou alertando você que você não deve. Não. Você não pode fazer o que você quer. Robson, mas o que a natureza humana faz de tão errado assim? Se eu não der ouvido a Deus, ao Espírito Santo de Deus, eu for uma pessoa, sabe, anônima, né? Anônima de tudo, não tenho nome disso, não tenho nomenclatura nenhuma. Só sei que eu não leio a Bíblia, não quero ir para igreja nenhuma, não quero ouvir padre, não quero ouvir minha mãe, não quero ouvir ninguém, quero seguir a minha vontade. Tudo bem. Agora eu vou revelar para você o que a tua vontade produz. Se você não sabia, a partir de hoje você vai saber. Você é um grande produtor, sabia? Você consegue produzir muitas coisas. E eu também. E eu descobri que nós somos produtores através desse texto de Gálatas. E eu quero falar para você, produtor do que você é. Presta atenção aí. O 19 diz assim, ó. As coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, as ações indecentes, adoração de ídolos, feitiçarias, inimizades, brigas, ciumeiras, acessos de raiva, ambição egoísta, desunião, divisões, invejas, olha que interessante, bebedeiras, farras e outras coisas parecidas com essas. Olha que interessante. Robson, o tema de hoje é eu mesmo e Jesus. Beleza? Quem sou eu? Esse que está aqui, ó, aparecendo para você. Mas quem é o eu mesmo do Robson? A minha natureza humana, que está dentro de mim. E agora a pergunta que não quer calar é a seguinte: onde Jesus entra na nossa vida? Entra quando nós não somos inimigos dele. Robson, mas eu não quero ser inimigo de Deus. Como que eu sou inimigo de Deus? Se eu fizer a minha vontade. Fizer a vontade da minha natureza humana. É o que o texto acabou de dizer. Aí você pode me perguntar, mas por que porque o que essa natureza humana pode produzir de tão ruim que eu vou me tornar inimigo de Deus? O que eu acabei de ler aqui. Isso não é teoria da minha cabeça, não é coisa que eu pesquisei no Google. Isso aqui é a palavra de Deus. Gálatas 5, versículo 19 diz assim: as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Elas são imoralidade sexual, impureza, ação indecente, adoração a ídolos, feitiçaria, inimizade, briga, ciumeira, raiva, ambição egoísta, desunião, divisão, inveja, bebedeira, farra e outras coisas parecidas com essa. Repito o que já disse Paulo, apóstolo Paulo, falando aqui. Os que fazem essas coisas não herdarão o reino de Deus. Eu sei que é um texto muito pesado, muito sério, e que traz parece uma ameaça, né? E essas mensagens são as menos vistas, gente. Essas reflexões são as que têm menos visualizações, eu sei, menos compartilhamentos. Curtidas, então, é praticamente zero. Porque as pessoas não querem confrontar o seu eu mesmo. Tá muito bom vivendo só com o seu eu mesmo. Deixa a personalidade do Charlie pra lá, né? Igual era o filme. Confrontar as nossas vontades é muito complicado. Fala com um gordinho, tipo eu, pra você ver. Como é que você já fez dieta? Meu Deus do céu. Que coisa mais terrível é você confrontar a vontade de comer. A vontade de comer coisas mais calóricas e enfim, sabe? Aí você fala, Robson, mas por que mexer com o que está quieto? Porque se você continuar sendo escravo das suas vontades, você não vai herdar o reino de Deus. Se eu continuar, fica mais leve, né?
se eu continuar fazendo só o que a minha natureza humana quer fazer, me afastando do que o Espírito Santo quer que eu faça, eu não vou herdar o reino de Deus. E isso não é ameaça do padre, não é ameaça do pastor. Ninguém ameaça ninguém, meu velho. Ninguém ameaça ninguém. Por quê? Porque você tem o livre-arbítrio, eu também. Só que eu me preocupo e eu tô aqui usando um horário da minha live que eu tinha no Vendedor, uma live comercial. Eu estou usando esse horário na quarta-feira, por quê? Porque eu não estou aqui para me aparecer ou para falar que eu sou o super cristão de maneira alguma. Eu estou aqui. E hoje, nesse programa, como não tem comentários na live, eu nem sei quem é que está me assistindo, mas Deus ama a sua alma. E eu, como seu irmão em Cristo, me preocupo com você, com o bem-estar seu e da sua família. E me preocupo mais ainda, que a vida nos levou por um caminho de só fazer o que nos faz bem, sabe? Sabe aquela foto horrível que tem no Facebook de duas mãos pegando assim, e uma mão é vermelha com umas unhas pretas, ilustrando como se fosse a mão do diabo, né? Só faça aquilo que te faz feliz. O que te faz feliz não é pecado. Coisa assim, eu não lembro exatamente da frase. Tem muitas pessoas que tomaram essa decisão para si. Qual, Robson? De não enfrentar o seu eu mesmo. Deixar a sua natureza humana tomar todas as decisões. Por favor, escute. Isso não é filosofia de nenhum filósofo conhecido. Isso é o que a Bíblia diz. A sua natureza humana, o que ela quer é contra o que o Espírito quer. Versículo 17. O que o Espírito quer é contra o que a sua natureza humana quer. O Espírito de Deus e a sua natureza humana são inimigos. Por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Robson, mas o que a minha natureza humana quer? Pecar. O que a tua natureza humana quer? Errar, pecar. Infelizmente, é isso que está escrito aqui. Robson, mas o que a nossa natureza humana produz? Porque você falou que nós somos produtores. Vou lembrar isso. Sabia que através desse texto eu aprendi que nós somos produtores? Só que não é um produto muito legal, gente. Não é um pão de mel gostoso. Não é uma pizza deliciosa ou uma mão de obra que vai mudar a sociedade. Não. A nossa natureza humana produz o pecado. Infelizmente, ó, as coisas que a natureza humana produz são bem conhecidas. Imoralidade sexual, impureza, ação indecente, adoração a ídolos, feitiçaria, inimizade, briga, ciumeira, excesso de raiva e por aí vai. Veja como que a palavra de Deus deixa claro o que nós queremos fazer. O que a nossa natureza humana quer é se afastar de Deus. Por isso que a minha preocupação nessa noite é trazer essa rápida reflexão para você. Não seja inimigo de Deus através das suas ações. Não seja um inimigo de Deus através das suas vontades. Robson, mas a Bíblia dá um conselho para a gente pensar em não fazer o que nós queremos? Não. É uma ordenança. Então, por isso, não façam o que vocês querem. Ou, na outra versão, e por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. O que a sua natureza humana quer. O que o eu mesmo do tema dessa reflexão quer. Que é pecar. Sabe por quê? Porque se é o Espírito de Deus que guia você, então você não está debaixo da lei do pecado. Se é Deus que guia a sua vida, você está livre da lei do pecado. Agora, se é sua natureza humana que guia a sua vida, você está preso dentro do pecado. Isso é a palavra de Deus que está falando. E essa preocupação que eu tenho no meu coração é que você não viva escravo do pecado, mas que você possa desfrutar da liberdade que só Cristo produz para mim e para você. Liberdade de espírito, liberdade de vida. Sabe? Ser uma pessoa livre é não ser escravo do pecado e nem viver debaixo da lei desse pecado. Próximo versículo, vamos lá. Hoje vai ser rapidinho. Se a natureza humana produz só coisa ruim, que está escrito aqui, o que o Espírito de Deus, o que o Espírito, porque Espírito Santo, Jesus Cristo e Deus são um só. Você sabe disso, né? Não precisa a gente dizer. Quando estamos nos referindo ao Espírito Santo, a gente está falando de Deus e de Jesus ao mesmo tempo. Deus Pai, Filho e Espírito Santo é a trindade
sagrada que existe. Mas o que o Espírito de Deus produz? Olha que legal. Eu descobri que nós somos produtores. Porém, a produção da nossa natureza humana, gente, é vergonhosa. Porém, nós podemos terceirizar uma produção sublime. Sabia disso? Você pode terceirizar coisas boas na sua vida, nas suas palavras, nas suas ações e no seu jeitão de viver. Como assim, Robson? O Espírito de Deus produz. Mas o Espírito de Deus não é o ser humano, não é nem o teu eu, nem o teu eu mesmo, é Jesus mesmo. O Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Robson, mas eu achei a minha vida inteira que quem produzia isso era eu mesmo. O eu mesmo produz o que eu li para você no versículo 20. Só coisa ruim. E no versículo 17 ele diz que o nosso eu mesmo é inimigo do Espírito de Deus. E termina o versículo 17 dizendo que nós não podemos, por causa disso, do nosso eu mesmo, da nossa velha natureza, da nossa natureza humana, ser inimiga de Deus, é por isso que nós não podemos fazer o que nós queremos. Agora, o que o Espírito de Deus produz? O que Jesus, através do Espírito Santo, transmite para mim e para você? Uma produção diferente. Amor, alegria, paz, paciência, delicadeza, bondade, fidelidade, humildade e domínio próprio. Robson, mas então eu vou ter que terceirizar? Sim, meu querido. Produzir é impossível. Nós terceirizamos. Nós não temos como produzir amor. Nós não temos como produzir paciência, produzir alegria, produzir delicadeza, bondade, fidelidade e domínio próprio. Quem o produz é o Espírito de Deus. Mas o Espírito de Deus produz o amor e todas essas coisas maravilhosas que eu li para você. Então, a gente tem que mudar o foco da nossa empresa aí, hein? Se até hoje você só produziu, hoje você pode terceirizar. Quem produz é o Espírito Santo de Deus. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? O que eu estou querendo dizer é o seguinte: nós produzimos o que é errado. Agora, quando nós deixamos a direção da nossa vida nas mãos de Deus, o Espírito de Deus produz em nós coisas boas. Então, eu leio novamente o primeiro versículo. Paulo dizendo aos Gálatas: eu quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Quando Deus dirige a nossa vida, nós sempre vamos não para o caminho mais fácil, não para as coisas mais lógicas, mas vamos para o caminho certo. Guarde isso no seu coração. E para terminarmos, o 23 diz assim, o 24. As pessoas que pertencem a Cristo crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e desejos dessa natureza. Jesus Cristo foi crucificado numa cruz de um calvário, sendo inocente. O bandido que seria sacrificado no lugar dele se chamava Barrabás. Na hora que o rei olhou Jesus e Barrabás, o rei falou: mas o que está acontecendo aqui? Como que as pessoas vão crucificar esse aqui no lugar desse bandido? Barrabás era conhecido pelos seus crimes. Jesus era conhecido pelos seus milagres. Barrabás era conhecido por tudo que ele fez de errado. Jesus Cristo era conhecido por tudo que ele fez certo. Barrabás era conhecido por matar, por roubar, por destruir. Jesus era conhecido por dar vida, por abençoar e por construir. Levaram os dois até a multidão. Aí o rei falou: poxa vida, mas isso aqui não tem lógica. Jogou ao povo, falou: vocês, quem vocês escolhem? Só que era tão lógico que quem ia morrer era o bandido, que escuta isso, que a cruz tinha sido feita já, entendeu? Quando você olha uma coisa tão lógica assim, meu Deus, um bandido ou um inocente? Não, o bandido vai preso, vai morrer. Fizeram a cruz no formato do bandido. E Barrabás era um pouco maior, a sua estrutura, a sua envergadura, que Jesus. Na hora que foi lançado ao povo,
o povo escolheu quem para morrer na cruz? Jesus. Que fazia o bem, que curava enfermo, que fazia milagre e que era o Filho de Deus. As pessoas escolheram Jesus. Aí eu pergunto para você, quem que gritou na boca das pessoas? O eu mesmo? Deus ou a natureza humana? Na boca daquelas pessoas que gritaram, crucifica Jesus, soltem Barrabás, mas crucifiquem Jesus. Será que foi o eu mesmo ou foi o eu dessas pessoas que gritou? Foi a natureza humana que gritou. Por isso que o versículo fala, a natureza humana é inimiga do espírito. Por favor, não façam o que a natureza humana quer. Não façam o que vocês querem. Robson, mas como que eu vou fazer sempre o que Deus quer na minha vida? Como que eu vou fazer isso que a Bíblia pede? Eu não posso fazer o que eu quero, mas o que Deus quer que eu faça? Eu não posso responder para você hoje essa pergunta. Porque senão nós teríamos que ficar quantas lives lendo a Bíblia inteira? Mas todas essas respostas começam no capítulo 1 e versículo 1 de Gênesis. E terminam no último capítulo e versículo de Apocalipse. São 66 livros apenas que vão te ensinar a fazer o que Deus quer que você faça. Não passe mais nenhuma semana, mais um dia, sem usar a Bíblia como a sua direção, como o mapa certo do tesouro para a sua vida. Lá está escrito tudo o que Deus quer que você faça. Mas hoje, como estamos falando de eu mesmo e Jesus, eu quero ler aqui esse versículo novamente. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com as paixões e desejos dessa natureza. A sua natureza humana quer o pecado. A sua natureza humana quer roubar, quer pecar, quer agredir, quer mentir, quer ofuscar, quer esconder, quer fazer o que é errado. E pior, além do erro, existem também as paixões e os desejos dessa natureza humana. É por isso que eu te falo novamente. As pessoas que pertencem a Cristo, elas tomaram uma decisão. Elas crucificaram a natureza humana delas, junto com os desejos e as paixões dessa própria natureza. Eu sei que é muito pesado, muito sério de ouvir isso, mas existem dois tipos de pessoas aqui nessa live hoje. Dentre esses quase 5.000 amigos que eu tenho na internet, no Facebook, existe uma divisão dessas pessoas. Eu não sei se é 50-50, 70-30, não sei. Mas existem pessoas que são amigas de Deus e existem pessoas que são inimigas de Deus. Mas como que você sabe? Eu não sei, mas Deus sabe. Como que Deus vai saber? Através das ações. Porque quem escolheu Cristo e pertence a Cristo, pegou a sua natureza humana e crucificou. Você sabe o que é crucificar? Eles crucificaram Jesus até a sua morte. Nós, a Bíblia usa o mesmo termo, crucificar. O que é crucificar? É você colocar crucificado as suas vontades, matar as suas vontades, entendeu? Não é satisfazer as suas vontades, mas é pegar tudo aquela coisa ruim, entendeu? Quem que já não passou por um momento que você teve vontade de agredir alguém? Quem que já não se deparou numa situação que você até pensou, meu Deus, se eu pegasse não ia fazer falta para ninguém? Quem que já não se deparou com uma situação onde você teve vontade de realmente xingar a pessoa, aí até a quinta geração da pessoa, e mandar para aquele lugar todo mundo que estava naquele momento? E você fala, meu Deus, mas que loucura, por que eu pensei nisso? Eu quase bati, eu quase roubei, eu quase traí, eu quase fiz isso. Por quê? Porque a sua velha natureza ainda não foi crucificada. Ah, Robson, mas que beleza! Então significa que se nós que estamos te assistindo, você e todas as pessoas que querem Cristo, crucificar a natureza, nunca mais vai dar vontade de fazer uma coisa errada?
Ai, como seria bom se isso fosse assim. Não é, gente. Crucificar é todas as vezes. Sabia? Todas as vezes. Todas as vezes. Como assim? Toda vez que te der vontade de fazer algo que não agrada a Deus, quando você não o faz, você está crucificando a sua natureza humana. Por isso que sempre vai ser eu mesmo e Jesus. Agora, se você não conseguir se controlar, significa que a sua natureza humana está falando mais alto. O que você tem que fazer é enfraquecer essa natureza, fazendo o que Deus quer que você faça. Nós aprendemos que produzir, nós não somos muito bons em produzir. A natureza humana produz apenas coisas que não agradam a Deus. Mas o que o Espírito de Deus produz em nós são apenas coisas que não vão só agradar a Deus, mas que vão ajudar você a resolver os problemas da sua vida. Você já pensou se você for resolver um problema com amor? Se você for resolver um problema com paz? Se você for resolver um problema com paciência, com delicadeza, com bondade e fidelidade? Não vai ser diferente a resolução desse problema? Você que, quem sabe, chegou agora na live e não pegou todo o contexto do que eu estou falando, eu quero te fazer uma pergunta agora, você que está aí, calma. Lembra de um momento que você fez o que não deveria fazer? Ou você xingou, ou você brigou, ou você fez uma coisa que se fala depois e falou, putz, me arrependi, meu Deus, não devia ter feito isso. Pensa nisso agora. A primeira coisa que vir na sua mente. Pensou nisso? Pensou que o que você fez? Como você agiu? Beleza, legal. Não deveria ter feito isso, né? Você fez e se arrependeu. Agora, você já pensou se nessa situação você tivesse agido com essas características da produção do Espírito Santo em nós? Como assim, Robson? Se nessa situação você tivesse agido com amor, com alegria, com paz e paciência e melhor, com delicadeza, tinha acontecido o que aconteceu? Não tinha. Nós produzimos ira, rebeldia, braveza, briga, ciumeira, acesso de raiva, ambição egoísta. Nós produzimos desunião, nós produzimos tudo que não agrada a Deus. Mas o Espírito de Deus produz em nós o que é bom. E eu quero finalizar com o último gominho desse fruto celestial que o Espírito Santo produz em nós, chamado domínio próprio. É o último gominho do fruto. Domínio próprio. Né? O Espírito de Deus produz amor, alegria, paz, um monte de coisa boa. E termina com domínio próprio. Olha que interessante. E contra essas coisas não existe lei. Que lei? Lei do pecado. Porque se você produz isso, você não peca nessas circunstâncias. Mas toda vez que você usa a produção da sua natureza humana, você peca. Toda vez que você usa a produção, mesmo que terceirizada, porque não é você que produz, é o Espírito Santo que produz, de Deus, você não peca, você acerta. Entende a diferença? A humildade do domínio próprio, quando as coisas não existe lei. Não existe lei do pecado contra isso. Quem pertence a Cristo já crucificou a sua natureza humana. Então, que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle a vida de vocês. Esse é o desejo de Paulo, escrevendo essa carta aos Gálatas, e é o desejo do Espírito Santo de Deus para mim e para você. Eu finalizo essa reflexão dizendo que o Espírito de Deus, que nos deu a vida, controle também a nossa vida. Você pode até achar que você está indo para o caminho certo, sem o Espírito Santo. Mas, infelizmente, não tem como ser certo se somos inimigos de Deus. Vamos nos tornar amigos quando deixarmos que Ele dirija o veículo da nossa vida. Isso não está escrito na Bíblia. Isso aí é filosofia de pregador roqueiro. Seria mais fácil se fosse minha filosofia. Mas em Gálatas 5,16 diz assim: quero dizer a vocês o seguinte: deixem que o Espírito de Deus dirija a vida de vocês e não obedeçam aos desejos da natureza humana. Guarde essa palavra no seu coração. Pense no tema que eu escrevi, bem aleatório para hoje. Eu mesmo e Jesus. Sempre. Não é uma vez. Eu crucifiquei minha natureza humana, tô livre. Não. Todas as vezes que você precisar escolher entre o certo e o errado, se você escolher o certo, você está crucificando a sua natureza humana.
todas as vezes que você produzir coisas ruins e dar a alguém, você está sendo inimigo de Deus. Mas que exagero, Robson, que religiosidade. Não, não tem nada de exagero, não tem nada de religiosidade. Olha o que o versículo diz. Olha só, não é filosofia minha, porque o que a nossa natureza humana quer é contra o que o Espírito quer. E o que o Espírito quer é contra o que a natureza humana quer. Os dois são inimigos. É por isso que vocês não podem fazer o que vocês querem. Todas as vezes que nós pecamos, nos tornamos inimigos de Deus. Todas as vezes que nós preferimos só usar a nossa produção da natureza humana, e é só coisa terrível. Segundo o que diz o texto, o versículo 19 e 20, né? Tanta coisa horrível que eu já li e não vou ler de novo. Quando nós decidimos agir pela nossa produção, a produção do nosso eu mesmo, a produção da nossa natureza humana, nós estamos nos tornando inimigos de Deus. O convite dessa noite, dessa reflexão, é que você escreva isso hoje, aí no seu Stories, ou na sua... Eu não tenho Twitter, né, produção? O Twitter é legal, dá pra postar frase, eu não tenho Twitter. Nossa, imagino que é atrasado. Mas o desafio e o convite da reflexão de hoje é essa. Hashtag eu mesmo e Jesus. Seja amigo de Deus. Vença a sua natureza humana. Não faça o que você quer. Obedeça o que Deus quer que você faça. Beleza? Deus abençoe a sua vida. Eu sei que você pode estar assistindo essa reflexão não ao vivo, que sabe, posteriormente ao dia que foi feita essa live. Então você pode acompanhar através do meu canal do YouTube também. Robson Freitas está lá disponibilizado também esse vídeo, essa live que foi gravada nesse dia de hoje, quarta-feira. Hoje é dia 1º, isso, hoje é 1º de março. E essa live vai ser, eu vou postar também no meu canal do YouTube, está disponível aqui no meu Facebook, Robson Freitas, e também, quem sabe você fala assim, nossa, Robson, eu queria ver todas as mensagens, você tem mais? Temos, hoje, se eu não me engano, já me perdi nas contas, mas se eu não me engano é 6ª ou 7ª edição do Pacificador 2023, eu tenho a página chamada O Pacificador. Nessa página lá do Facebook, só tem as postagens do Pacificador. Então fica mais fácil e mais organizado do que você procurar no meu Facebook. No meu Facebook tem muita coisa. É meme, é isso, é vídeo, é foto, né? Então fica mais difícil ali na barra de rolagem de você encontrar. Mas se você quer ver outras ministrações, você pode procurar lá no meu canal do YouTube, Robson Freitas, ou procurar também na página O Pacificador. Tem tudo organizadinho para você assistir. Tá bom, gente? Deus abençoe sua vida. Se você chegou agora e perdeu, já vai estar disponível daqui 2 minutinhos aqui no Facebook. Tenho certeza que essa palavra vai mexer com as suas estruturas hoje, hein? Você vai ficar pensando nisso. Então nós não queremos ser inimigos de Deus. Então o nosso convite hoje é isso. Seja amigo de Deus. Na hora de você decidir, decida o que Deus quer que você faça. Beleza? Ó, beijo pra você. Excelente semana. Quarta-feira que vem vai estar presente aqui no Pacificador, no Hobcast, meu amigo Lucas Avreluc, e nós vamos estar conversando sobre o seguinte, sobre travas mentais e sobre vida financeira. 2 assuntos polêmicos, assuntos que nós precisamos nos alimentar, aprender para que evolua, que haja uma expansão na nossa vida nesses 2 quesitos. Travas mentais e vida financeira. Não perca Hobcast 2 na quarta-feira que vem, a partir das 21 horas, ao vivo, aqui pelo meu Facebook, tá, gente? Excelente restinho de semana para você. Deus te abençoe. Grande abraço e até quarta-feira que vem. Tchau, tchau. Não dá pra viver sem ti, não dá pra viver sem ti, sem o teu amor, eu não consigo. Não dá pra viver sem ti, não dá pra viver sem ti, sem o teu amor.